O negócio certo está lá fora, espere por isso. Como sou conhecido como um cara bastante agressivo que se move rapidamente em direção à ação, pode surpreendê-lo saber que uma das minhas maiores habilidades de negociação é, na verdade, a paciência. Não importa quanto dinheiro esteja em jogo, quanta pressão esteja sobre mim, ou quão bem ou mal meu último empreendimento tenha se saído, sempre esperarei pelo melhor negócio antes de me comprometer. O melhor exemplo disso é minha decisão de assinar com a Shade Records do Eminem e com a Interscope. É uma decisão que, em retrospecto, parece ser uma escolha óbvia, que qualquer um poderia ter feito. Talvez, mas prometo a você que a decisão não era tão clara na época. Muitas pessoas, incluindo alguns nomes muito respeitados na indústria da música, pensaram que eu estava louco por recusar algumas das outras ofertas que havia recebido primeiro. Para entender por que eles sentiram dessa maneira, vamos considerar o contexto. Meu primeiro contrato de gravação foi com a JMJ Records, de Jam Master Jay, que assinei quando tinha cerca de 21 anos. Jay é o cara que me ensinou como realmente montar uma música. Antes de conhecê-lo, eu só cantava em cima das batidas, sem direção. Jay me ensinou. Ele me desacelerou e me mostrou como incorporar melodia e estrutura em uma música bem elaborada. Essas foram habilidades críticas para eu desenvolver, mas, no final do dia, a JMJ não era uma gravadora real. Era mais uma empresa de produção. Jay tinha um estúdio onde gravava artistas, e, infelizmente, onde mais tarde seria assassinado. Uma vez que ele achava que um artista estava polido o suficiente, ele levava sua música para uma gravadora real como a Atlantic ou a Def Jam para apresentar ao departamento de A&R. Se a gravadora estivesse interessada na música, Jay assinaria um contrato para a JMJ. Então, em teoria, o artista seria pago com o dinheiro de Jay. No começo, eu não sabia que era assim que funcionava. Pensei que uma vez que tivesse assinado com a JMJ, eu tinha chegado lá. Nunca vou afirmar ser o cara mais inteligente da sala, mas entendo as coisas rapidamente. Uma vez que percebi que a JMJ não lançaria minhas músicas diretamente, disse, não, isso não está certo, e pedi para sair. Jay não queria me deixar sair de graça e, no final, tive que pagar $50 mil para sair do meu contrato. Depois disso, me juntei à dupla de produção Trackmasters, e através deles, consegui um contrato real com a Columbia Records. Gravei várias músicas para meu álbum de estreia, mas então as coisas pararam, mais sobre isso em breve. Antes que o álbum pudesse ser lançado, fui baleado. Conforme os rumores começaram a se espalhar sobre o que estava por trás do tiroteio, a Columbia entrou em pânico e me dispensou. Àquela altura, eu tinha quase 25 anos. Muito jovem para ser um professor, médico ou advogado, mas não tão jovem em uma cultura orientada para a juventude como o hip-hop. Pior ainda, eu era visto como mercadoria danificada. Além de ter sido baleado, eu já havia saído de um contrato e sido dispensado por uma grande gravadora. A maioria das pessoas na indústria não achava que eu valia a dor de cabeça. Muitos rappers em minha situação se sentiriam muito inseguros. Eles se preocupariam que seu sonho estivesse prestes a escapar de suas mãos. Atormentados pela ansiedade e confusão, se uma gravadora, qualquer gravadora, lhes oferecesse um contrato, eles provavelmente o assinariam no mesmo dia. E ainda assim, essa não era a minha mentalidade. Eu não me importava com o que já tinha acontecido comigo. Eu não ia assinar nada a menos que tivesse certeza de que era o melhor negócio para mim, naquele momento e além. Meu passado não iria obscurecer minha visão para o futuro. O primeiro acordo que me ofereceram foi da Universal. Eles disseram que me queriam, mas quando eu fiz um advogado revisar o contrato deles, descobri que o verdadeiro acordo que estavam oferecendo era uma parceria de $1.3 milhão para um álbum solo e um projeto com o G-Unit. Eu vi isso pelo que era, uma maneira de trabalhar comigo enquanto protegiam seus investimentos. Eu não estava procurando uma parceria com alguém que não estava preparado para se comprometer completamente comigo. Eu recusei a proposta da Def Jam.
Então um cara chamado Tree da Capitol Records entrou em contato. Ele me levou para Los Angeles, minha primeira viagem para a costa oeste. Quando cheguei lá, fiquei surpreso ao ver que ele era um moleque branco e pequeno. Parecia louco para mim que ele já tivesse tanto poder, mas achei incrível que ele já tivesse se posicionado como alguém poderoso. Ele era ambicioso e arrogante, assim como eu. Eu estava muito tentado a trabalhar com ele. Então seu chefe na Capitol ficou com medo. Ele disse ao Tree que eu era muito assustador e que ele não queria guarda-costas em sua casa. Ele não estava errado, havia uma aura ameaçadora ao meu redor na época, e guarda-costas me seguiam aonde quer que eu fosse. Ainda assim, eu não iria tentar convencer alguém que não podia ver meu valor. Por mais que eu gostasse de Tree, eu sabia que a Capitol não era a situação certa. Na época, eu era representado pela Violator. Chris era meu gerente e alguém em quem eu confiava para pedir conselhos. Ele me apoiou quando eu não aceitei essas propostas, mas pude perceber que não foi fácil para ele. Chris teve que se preocupar se eu alguma vez lhe daria um retorno sobre seu investimento em mim. Sim, eu tinha as ruas agitadas através das minhas mixtapes, mas eu também tinha muita bagagem. A jogada segura seria aceitar um desses acordos e finalmente lançar meu álbum de estreia. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando Todd Moscovitz, que estava trabalhando com Chris na Violator, arranjou um acordo para mim com a J Records. Todd disse que era a situação perfeita. Eu estaria trabalhando com a lenda da indústria Clive Davis, o que acalmaria muitos temores sobre mim. Todd pressionou muito para que eu assinasse com a J Records. Quase ao mesmo tempo em que Todd estava fazendo sua pressão, fiquei sabendo que Eminem estava interessado em me contratar para a Shade Records, seu selo filiado à Interscope. Eu soube imediatamente que aquela era a situação certa. O álbum The Marshall Mathers LP acabará de vender 22 milhões de cópias. Eminem era a razão pela qual tantos fãs brancos estavam abraçando a cultura hip-hop. Era o tipo de associação que se poderia ter acesso apenas uma vez na vida, se tivesse sorte. Eu estava diante de uma decisão difícil. Hoje em dia, as pessoas acreditam que eu teria sucesso independentemente do selo com o qual eu tivesse assinado. Vá aos chats e fóruns e você verá até mesmo fãs afirmando coisas como 50 estava tão quente naquela época que ele poderia ter assinado com a Koch e ainda ter vendido todos esses discos. Sim, eu estava no hype, mas mesmo que meu ego gostasse de acreditar o contrário, minha carreira não teria tido nem de longe a mesma trajetória se eu tivesse assinado em qualquer outro lugar que não fosse a Interscope. Não a Koch, não a Def Jam, não a J Records. Não era apenas a presença de Eminem, a Interscope me deu acesso a Dr. Dre, um dos maiores produtores de todos os tempos. Não havia outro acordo por aí que pudesse igualar o poder desse time. Eu sabia que tinha sido preparado para o momento por todos os meus outros fracassos e erros. Quando aquela porta se abriu, mesmo apenas uma fresta, ninguém precisou me dizer duas vezes para passar por ela. Antes de poder dar o passo, no entanto, Todd Moscovitz teve que sair do caminho. O acordo com a J Records significaria dinheiro para a Violator. O acordo com Eminem não significaria. Todd se recusou a deixar isso passar. Então alguns dos meus amigos e eu tivemos que ir até a Violator para discutir a situação. Todd chegou muito agressivo, explicando que tínhamos uma obrigação contratual de assinar o acordo dele. Olhei para Chris em busca de ajuda, mas ele deu de ombros como se não houvesse nada que pudesse fazer. Ele estava preso entre o que era melhor para seu artista e o que Todd achava que era melhor para a empresa. Era uma situação surreal, ouvir esse cara de paletó esportivo e sapatos sociais tentando me convencer a deixar passar a oportunidade da vida para assinar o que eu sabia que era um acordo inferior. O que Todd estava dizendo não soava bem para mim ou para minha equipe. Expressamos nossas preocupações. Talvez até tenhamos sido um pouco agressivos ao articulá-las. Em um ponto, lembro-me de Todd correndo para fora de seu escritório e descendo as escadas em direção à rua, seus sapatos sociais clicando e batendo nos degraus o tempo todo.
É suficiente dizer que foi a última vez que se falou sobre eu assinar com a J Records. A Interscope seria minha nova casa. Todos nós sabemos como o acordo acabou. Me tornou uma das maiores estrelas da história do hip hop. Mas tenho que enfatizar isso novamente, na época, não foi uma decisão clara. Foi mais difícil dizer não para Violator. Eu não me importava com o que Todd Moscovitz queria, mas Chris era um bom amigo. Deixar passar a J Records o colocou em uma situação difícil. Ele permaneceu comigo quando muitas outras pessoas tinham me abandonado. Ele tinha sido sincero quando outros tinham soprado fumaça na minha bunda. Teria sido muito mais fácil apenas assinar o acordo da J Records, receber um bom cheque e fazer todos felizes. Seria um compromisso, mas um que muitas pessoas poderiam ter vivido. Não eu. Você não pode, sob nenhuma circunstância, se comprometer quando sua visão está em jogo. Você tem que estar preparado para ir contra a opinião popular e recusar dinheiro, mesmo que isso coloque em risco seus relacionamentos, até que esteja confiante de ter encontrado a oportunidade certa. Você se casaria com um homem só porque ele te pediu em casamento? Ou com uma mulher porque seus amigos acham que ela é ótima? Espero que não. Você não faz um compromisso desses apenas porque alguém quer que você faça. Eu não me importo se você é solteiro, tem 37 anos e toda vez que fala com sua mãe, a primeira coisa que ela diz, quando você me dará um neto? Você espera até ter certeza de que é a pessoa certa antes de sequer pensar em dizer sim. Você faria uma oferta em uma casa porque o corretor com quem está trabalhando está ficando cansado de te mostrar imóveis e só quer receber logo sua comissão? Lógico que não. Você conseguiria outro agente e iria a cada casa à venda depois de outra casa à venda até finalmente encontrar a casa que pode pagar e que está animado em passar o resto de sua vida. Quando você se conforma, está demonstrando uma falta de confiança. Se a sua jornada não foi fácil, você pode começar a questionar o valor do que está fazendo. Talvez seja melhor agarrar a próxima oportunidade que aparecer antes que você não receba mais ofertas. Quando você começa a pensar assim, perde o espírito de empreendedor. Recentemente, conversei com um amigo que estava lutando para encontrar essa confiança. Ele havia iniciado um negócio do zero e investido muito esforço nele. Depois de anos de trabalho árduo, ele encontrou sucesso e empresas maiores começaram a fazer ofertas. Ele avaliou para onde sua indústria estava indo e decidiu que era a hora certa de vender. Ele entrou em negociações com uma empresa e passou meses analisando os termos do acordo. Ele gastou dezenas de milhares de dólares em advogados. Então, pouco antes de assinar o contrato, a outra empresa desistiu. O acordo estava morto. Meu amigo ficou chocado. Isso o afetou seriamente. Ele já estava pensando na casa dos sonhos que compraria com os recursos. Férias que levaria a seus filhos. Ele tinha visto todos aqueles zeros em sua conta bancária e agora eles haviam desaparecido. Ele ficou deprimido. Sentiu que havia gastado muito tempo e dinheiro à toa. A ideia de iniciar novas negociações o deixou ansioso. Ele disse a seus advogados para encontrar um acordo o mais rápido possível. Ele não se importava com os ajustes. Ele não se importava com o potencial a longo prazo. Ele só queria resolver logo. Ele havia perdido a confiança em seu valor. Era hora de uma conversa motivacional. Ele precisava se reconectar com o espírito empreendedor que o levou a iniciar o negócio em primeiro lugar. Eu o tranquilizei. Lembre-se, se apenas uma pessoa estiver interessada, isso significa que sua ideia tem valor. Não entre em pânico. Não se contente com menos, a menos que seja certo. Existem empresas por aí que se aproveitam de pessoas em sua exata situação. Não caia na armadilha deles. Volte ao trabalho e aguarde o parceiro certo surgir. Eu pude abordar diretamente a incerteza dele porque eu podia me relacionar com o que ele estava sentindo. Quando você coloca tudo o que tem em algo e não dá certo, a insegurança se instala. É quando você fica vulnerável. Os predadores vão sentir essa dúvida de si mesmo e tentar tirar proveito dela.
Eu senti o mesmo tipo de vulnerabilidade depois que fui dispensado da Columbia. A dúvida começou a sabotar minha energia. Meus fãs provavelmente não sentiram isso, mas estava lá. Felizmente, meu espírito empreendedor era mais forte do que qualquer pessimismo que pudesse ter infiltrado meu espírito. Eu tinha a confiança e a paciência para esperar até que o acordo certo estivesse na minha frente. Eu acreditava no meu valor e, eventualmente, fui recompensado por isso. Em apenas alguns anos, passei de dispensado a lançar um dos álbuns de hip hop mais vendidos de todos os tempos. Agora, os caras com quem eu costumava colar e com quem eu corria? Eles diriam que tive sorte que a Interscope me procurou. Mas, como minha avó diria, você foi verdadeiramente abençoado. Pode parecer óbvio, mas as pessoas nem sempre enxergam o valor de uma forte associação. Às vezes, e isso é especialmente verdade para artistas, eles ficam tão envolvidos em seu próprio hype que não acham que precisam de alguém para endossá-los. Eles acreditam que seu sucesso sozinho é mais do que suficiente para fazer o trabalho. Ter confiança é ótimo, mas nunca deixe seu ego cegá-lo para uma associação que possa levá-lo mais longe do que você poderia ir sozinho. Vi isso acontecer em primeira mão com um rapper da Filadélfia chamado Gillie da Kid. Ele foi trazido à minha atenção pelo lendário DJ de Filadélfia, Cosmic Kev. Na época, eu estava em alta com meus primeiros álbuns e constantemente tinha pessoas me apresentando seus artistas. Kev era experiente, então ele sabia que a melhor maneira de chamar minha atenção era se aproximar de mim humildemente. Aí. Eu nunca pedi nada a você, ele me disse, o que era verdade. Mas preciso de um favor, preciso que você ouça a música do Gillie, porque isso vai estourar. Eu tinha muito respeito por Kev, então dei uma ouvida. Ele estava certo, parecia um sucesso. Eu gostei tanto da música que decidi levar Gillie até a Interscope. Se você não está familiarizado com esse termo, significa que, em vez de fazer com que ele apresentasse sua música a um executivo AIR, eu pessoalmente levaria sua música para os executivos responsáveis. Ter alguém para te levar é o que você quer como artista. Isso permite que você passe por todas as pessoas de nível inferior e fale diretamente com os chefes. É especialmente valioso se a pessoa que o leva acabou de vender 25 milhões de discos para o selo. Então você realmente tem a atenção de todos. Eu toquei a música do Gillie para um dos executivos principais. A princípio, eles não estavam tão convencidos quanto eu. Então eu contei a eles meu plano. Ouça, não acho que faça sentido colocar Gillie na G-Unit, expliquei. Eu não sabia se seu som combinaria com o que estávamos fazendo na época. Mas se vocês o assinarem, darei todo o meu apoio ao projeto. Vou empurrá-lo. O executivo disse, ok, isso muda as coisas. Vamos fazer isso. Se eu endossasse, eles sabiam que iria vender. Enviamos a notícia de que havia uma proposta da Interscope para Gillie. Eu não me lembro exatamente quanto foi oferecido, mas lembro de ter achado justo. Entretanto, Gillie não viu da mesma forma. Não, foda-se, ele respondeu quando Cash disse o número. Eles têm que me dar 1 milhão para assinar. Fiquei surpreso com a resposta dele, mas por respeito a Cash, voltei e disse aos executivos o que ele queria. Eles acharam que era um valor muito alto para alguém sem um histórico muito grande. Estavam dispostos a contratá-lo, mas não por $1 milhão. Gillie não cedeu. As pessoas tentaram falar com ele, dizendo que havia um impulso que ele precisava aproveitar, mas ele estava decidido a conseguir $1 milhão. E quando a Interscope não cedeu, ele recusou a proposta. Foi um grande erro. Seu erro foi se permitir ficar em uma zona em que tudo era sobre o dinheiro. Sua visão era muito limitada. Outro fator foi seu ambiente. Philly é uma cidade grande o suficiente, mas sua comunidade de rappers é bastante pequena. Todo mundo sabe o que o outro está fazendo. Gillie provavelmente ouviu falar do que Beanie Sigel havia assinado, ou do que Philly's Most Wanted havia recebido e achou que tinha que esperar por um valor semelhante. Foi a maneira errada de avaliar uma proposta.
Em vez de se concentrar no que o próximo cara recebeu, ele deveria ter se concentrado na oportunidade maior, que era eu apoiar seu projeto. Com todo o meu impulso, eu poderia ter dado a ele o sucesso que ele precisava e muito mais. Tenho certeza de que com meu apoio, Gilly teria acabado ganhando muito mais do que $1 milhão da Interscope. Em vez disso, ele assinou em outro lugar e vários anos depois lançou um álbum que não recebeu o suporte ou atenção adequados. Isso foi praticamente tudo. Ele nunca teve seu momento, apesar de suas habilidades comprovadas. Hoje, Gilly é um OG respeitado na cena de Philly e tem um podcast popular, mas nunca experimentou o nível de sucesso que deveria ter como rapper.